O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro. E viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Chegou também viu as faixas de linho deitada no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro no túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Prezados irmãos e irmãs, Jesus ressuscitou. Ele está vivo entre nós. Essa é a boa notícia que os discípulos anunciaram. Mas para que este anúncio fosse dado, eles primeiro tiveram que compreender a ressurreição. Nas primeiras horas do dia da Páscoa, estavam, de fato, procurando o túmulo para ver a situação, porque no dia da morte e crucifixão, colocaram o corpo de Jesus de qualquer maneira. Foram lá verificar e de repente constatam que ele ali não mais estava, havia ressuscitado. João e Pedro vão até o túmulo para constatar aquilo que Maria Madalena havia dito.
Primeiro, Maria Madalena foi verificar, encontrando a pedra fora do lugar, Jesus não mais ali estava. Ela conta aos discípulos, aos dois, João, que estava ao pé da cruz, que era jovem, e a Pedro, aquele que recebeu do próprio Jesus a missão de confirmar os seus irmãos. Recebeu o primado. João imediatamente vai correndo até o túmulo. Ele era jovem. Pedro era de uma certa idade, não podia correr. Mas o que nós podemos perceber no texto é que João respeita a hierarquia. Ele poderia correr e imediatamente entrar lá dentro do túmulo. Ele chega, aguarda na porta até que Pedro devagar chegue e entre. E Pedro entrando, também João entra e constata, comprovam que de fato aquilo que Maria Madalena havia dito era verdade. Jesus não estava ali. Havia ali sinais de que, de fato, Jesus tinha ressuscitado. Não tinham roubado o corpo, porque os panos mortuários ali estavam dobrados. Os mesmos que João viu ser colocado em Jesus quando tiraram-o da cruz. Portanto, eles sabiam que era verdade. E lembraram também daquilo que Jesus havia dito, que no terceiro dia haveria de ressuscitar. Então, comprovaram, de fato Jesus não foi roubado, o corpo dele não foi roubado. Confirmou também aquela palavra da Escritura, que o próprio Jesus ia dizer, disse que haveria de ressuscitar. Eles tinham que sair e anunciar aos demais. E para anunciar aos demais, eles tinham que ter certeza. Depois dessa certeza, e com certeza não foi na mesma hora, tiveram que conversar entre os dois. Lembrar das palavras que Jesus havia dito e confrontar com aquilo que estava acontecendo. Depois anunciaram essa boa nova aos demais. E essa boa notícia foi chegando pouco a pouco e chegou até nós. Algo que nós devemos aprender desse gesto. Primeiro, a obediência à hierarquia. João nos ensina com esse gesto de esperar ali a obediência. Não é porque Deus me deu a graça de ver as coisas que eu vou sair contando para todo mundo como se fosse verdade, sem confrontar antes ou indagar se as autoridades constituídas pelo próprio Senhor concordam, estão de acordo. Antes de confrontar com a Escritura, é verdade, está lá nas Escrituras. É isso que a igreja tem agido sempre, quando há uma aparição de Nossa Senhora, por exemplo. A igreja faz um estudo, primeiro, se comprova que aquilo tem sentido, ela vai revelar ao mundo e dizer, isso é verdade. Podemos acreditar, porque não está contra a doutrina de Jesus Cristo. É verdade. A igreja sempre segue esses critérios. O mesmo critério que João seguiu. Ele viu, de fato estava aberta a porta do túmulo, tinha uma pedra afastada, olhou lá dentro, viu que não tinha ninguém, mas ele não entrou. Primeiro esperou a autoridade chegar, aí junto, entraram lá dentro, comprovaram, com certeza ao sair
dialogaram entre eles. Aí depois, com a certeza, não era loucura da sua cabeça, eles foram e anunciaram. Primeira coisa que nós devemos aprender na nossa vida religiosa, na nossa vida de fé: a obediência. Eles fizeram isto. Por isso a verdade da ressurreição chegou até nós com força, porque eles não falaram qualquer coisa. Jesus verdadeiramente ressuscitou, está vivo. A segunda coisa, eles, com convicção, começaram a viver, a pôr em prática a doutrina que Jesus havia deixado. Ora, se ele falou e cumpriu o que prometeu, então o restante de suas palavras é possível, é credível, eu posso crer, eu posso de fato colocar na minha vida, porque é verdade, vai acontecer. Eles acreditaram com força, a partir da ressurreição. Jesus ressuscitou. E ele ressuscitou para permanecer conosco neste mundo, dando-nos o suporte para vivenciarmos a nossa vida. Porque ele disse também: quem quiser ser meu discípulo, é preciso tomar a cruz todo dia e segui-lo. Então, se nós seguimos o Senhor, temos a certeza de que Ele haverá de cuidar de nós, haverá de nos fortalecer. Então, além da alegria da ressurreição, essa certeza que os apóstolos levaram ao mundo: Jesus não nos abandona, Ele vai estar conosco. Aconteça o que acontecer, se perseguirem e também nos levarem à morte, não importa. Nós não seremos nunca abandonados. Por isso, podemos com vigor anunciar essa verdade. A partir da ressurreição, tudo aquilo que Jesus disse tomou mais força ainda. Jesus disse que se quiséssemos segui-lo, era preciso assumir com coragem o sacrifício. Então levantaram dali com essa força: Jesus está vivo entre nós, vamos fazer de tudo para imitá-lo. Obedeceram a palavra e colocaram força na imitação. Vamos repetir os seus gestos. E é claro, nós sabemos o relato quando os discípulos foram espalhando esta notícia: Jesus ressuscitou. E Jesus apareceu para um, para outro. E no decorrer daquele período pós-pascal, Jesus foi se apresentando, dando-lhe sempre aos apóstolos, dando aos apóstolos a segurança. De fato, aquilo que era promessa se torna realidade. Jesus estava vivo, não ficou preso na morte. Jesus está com eles. Outro detalhe que nós podemos perceber no relato da ressurreição que nós acabamos de ouvir: onde está Nossa Senhora, a mãe de Jesus? Será que ela também não estava desejosa, interessada em ver o seu filho? Ela não aparece. Por quê? Porque Jesus, antes de aparecer aos discípulos, ele apareceu com certeza para sua mãe. Com certeza, nos primeiros minutos da manhã, antes de Maria Madalena chegar lá no túmulo e constatar que não tinha ninguém, Jesus estava com a sua mãe. Com certeza ele foi lá no quarto onde estava Maria. Podemos imaginar.
E a ela apareceu e disse: olha, eu estou vivo. Pode ficar calminha, tranquila. Pode dormir até mais tarde, tranquila, que eu estou vivo. Eu já não estou mais sofrendo. A morte já era, já passou. Pode ficar tranquila. Por isso que Nossa Senhora não apareceu. Ela não precisou correr lá no túmulo para ver se era verdade. Pedro e João precisaram ir lá para ver se era verdade o que Maria Madalena estava dizendo. Nossa Senhora não precisou dessa curiosidade, porque com certeza ela foi a primeira a ver Jesus. A primeira que recebeu a visita do seu Filho glorioso, ressuscitado. Por isso, Maria, desde o primeiro instante da manifestação de Jesus glorioso e ressuscitado, Maria estava radiante de alegria e tranquila. Deixou tudo acontecer, meditou tudo no seu coração, não se preocupou com o que haveria de acontecer depois. Tranquila. A mulher do silêncio. Por quê? Sabia que de fato Jesus estava vivo. Enquanto os discípulos corriam daqui para ali, indagando, será que é verdade? Fulano disse isso, ciclano disse aquilo, mas nós ainda não vimos nada. Até que Jesus se manifesta, Nossa Senhora estava tranquila, porque já havia encontrado com seu Filho ressuscitado. E essa alegria da ressurreição foi contagiando as pessoas, o mundo. E os primeiros a serem contagiados com a ressurreição foram os soldados, que estavam ali e de fato, com certeza, de repente viram o túmulo aberto, sem ninguém lá dentro, e eles estavam ali. Passaram por um sono, quem sabe, e não perceberam. Com certeza se converteram. E depois, aqueles que tinham contato com a boa notícia, iam se convertendo, tomando consciência da necessidade de mudar de vida, e foram manifestando a sua adesão a Jesus, ao Evangelho, a sua palavra. Mas para que eles pudessem assumir esse Evangelho, fizeram a experiência do ressuscitado. E de fato, sabemos que a partir da ressurreição, os discípulos foram criando coragem de sair das suas tocas, das suas casas. Estavam com medo. De repente vão matar-nos como mataram o Senhor. Mas depois que viram que Jesus estava ali entre eles, acabou-se o medo aos poucos. Foram tomando consciência, fazendo a experiência do ressuscitado e caminhando. E nesse decorrer de 8 dias, nós vamos nos inteirando da palavra e vendo como foi a trajetória dos discípulos, dos atos que os apóstolos tiveram a partir da alegria da ressurreição. Trazendo para o nosso tempo, para os nossos dias, a partir da luz de Cristo, a partir do Cristo ressuscitado, nós precisamos ter a mesma tranquilidade que tiveram os primeiros cristãos. Constatamos que de fato Jesus está vivo, presente. Hoje, não porque fomos ao túmulo, mas porque as Escrituras nos comprovam que Jesus está vivo. Então, seguramente podemos gritar aos 4 cantos da nossa casa que Jesus ressuscitou. Não é preciso mais nos dialogar entre nós, basta gritar: Jesus ressuscitou. O anúncio é o mesmo. Precisamos gritar, porque muitos aí fora, muitos que ainda não professam a fé cristã, não sabem dessa notícia. Nós, cristãos batizados, também precisamos agir hoje, em 2021.
gritar ao mundo que está na escuridão do pecado, que Jesus está vivo, ressuscitado. Por que ele ressuscitou? Para nos dar forças para continuar a nossa conversão. Porque no ato da sua ressurreição, ele manifestou aos seus, perdoando-lhes os pecados, dando-lhes força para continuarem a sua missão. Mas hoje, depois de 2000 anos de cristianismo, também nós precisamos fazer um ato de fé, um ato de conversão. Jesus, de fato, com a sua ressurreição, há 2000 anos atrás, salvou aqueles que estavam ali próximos a ele, fez com que aqueles o seguissem. Em 2021, nós precisamos também nos converter. A partir da luz do Cristo, que nos ilumina, fazer um bom exame de consciência e descobrir os nossos pecados, os nossos defeitos, mudar. Fazer aquele processo de conversão é um esforço pessoal de cada um de nós, a partir da doutrina de Jesus, a partir do Evangelho, descobrir aquilo que está ainda errado em nossa vida, nos converter. Depois que esse processo acontece dentro de nós, precisamos dar o passo seguinte que os discípulos deram: sair de nós mesmos e ir ao encontro daqueles que precisam da luz. E ir aos lugares onde há ainda escuridão, ignorância, pessoas que ainda não conhecem a verdade, e anunciar. Olha, meu irmão, minha irmã, vamos mudar de vida, vamos nos converter, porque Jesus está vivo, ressuscitou. Então, o mesmo processo que aconteceu nos primeiros dias da igreja, precisa acontecer hoje. A partir do Círio Pascal, a partir da alegria da ressurreição, nós hoje, em 2021, precisamos anunciar, converter-nos e anunciar e mostrar àqueles que vão nos ouvir que vale a pena deixar tudo para seguir Jesus. Vale a pena sacrificar-nos por amor. Vale a pena dar a nossa vida, porque Jesus deu a vida por nós. Nós precisamos nos unir a Ele. Em 2021, quem vai salvar o mundo? Jesus em mim, eu nele. Depois no dia do batismo, nós nos tornamos um com Cristo. Em 2021, eu, batizado, cristão, preciso viver dignamente o meu batismo para salvar essa geração. Por que que o mundo está de ponta cabeça? Porque nós, que somos batizados, de repente, não estamos vivendo essa conversão. Contamos apenas o que aconteceu como um historiador, mas não como aquele que assumiu o Evangelho, a doutrina, como verdade de fé. Os discípulos não contaram aos outros: olha, Jesus ressuscitou, mas agora já era. Nós vamos continuar a nossa vida de qualquer jeito, porque ele já passou. Foi um dia um homem ungido por Deus, mas agora a nossa vida continua. Não. Eles disseram: a partir de agora, nós somos diferentes, porque Jesus, o ressuscitado, nos dá força. Tanto que Pedro e os demais começaram, em nome de Jesus, a anunciar. Quando chegaram nos doentes, disseram: em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O que a igreja faz hoje é repetir as palavras e os gestos de Cristo. Nós, como batizados, precisamos hoje enfrentar as dificuldades de cabeça erguida, porque a mesma vitória de Jesus sobre a morte e o pecado deve ser a nossa. Eu preciso renunciar ao mal, renunciar ao pecado hoje, mudar de vida e ir em frente. Eu sou o outro Cristo aqui. Eu sou Cristo
unido a Ele, eu preciso viver o meu batismo, a minha entrega total. Se eu vivo a minha vida como chama acesa em Cristo, vou iluminar o mundo. Ontem cantávamos na proclamação da Páscoa, eis a luz de Cristo. Nós, no decorrer da nossa vida terrena, aqui, devemos ser essa luz de Cristo. O mundo, e quando eu digo mundo, é aquelas pessoas que ainda não conhecem a verdade, aqueles que estão ainda caminhando paralelamente ao Evangelho, nós precisamos anunciar, nem sempre com a boca, também passa pelo anúncio da igreja, através da evangelização, mas pelo testemunho. Nós precisamos, com a nossa vida, com a nossa maneira de ser capaz de iluminar os outros, de maneira que as pessoas nos vendo as nossas atitudes, sintam o desejo de seguir Jesus Cristo. Os primeiros que tiveram contato com os discípulos, pós-ressurreição, fizeram essa experiência. Quando eles estavam ali, caminhando, indo de comunidade em comunidade, formando as pequenas comunidades, eles viam a unidade. Vejam como eles se amam, estão unidos. O exemplo foi, aos poucos, fazendo com que o resto dos homens, aqueles que estavam ali, pudessem ser iluminados pela luz. Em 2021 nós precisamos dar esse testemunho, através da nossa oração pessoal, através da nossa confiança. Você vai dizer, mas nós não podemos ir para a igreja. Calma. Logo nós voltaremos. O que não podemos é deixar de orar, de rezar. Neste tempo pascal, devemos nos manter firmes. O soldado não é aquele que esconde no tempo da guerra, mas é aquele que enfrenta, que vai e luta. O vencedor é aquele que vai dibrando o inimigo até chegar na batalha final e vencer. Nós, como cristãos, precisamos ter essa força em 2021. Nós não estamos lutando contra homens, mas contra algo que é invisível, e nós precisamos ter essa força que tiveram os apóstolos. A partir da luz de Cristo, do Cristo ressuscitado, nós precisamos enfrentar para vencer. Não podemos nos esquivar da missão. O que é possível hoje? Dobrar os joelhos e rezar o Santo Terço, uma oração tão bela que Nossa Senhora nos convidou a rezar. E a igreja tem nos orientado também nesses tempos difíceis a rezar. Rezar, não esmorecer, vigiar sempre, o nosso olhar fixo em Jesus. Só Ele pode nos dar a alegria. Só Ele pode nos permitir cantar o aleluia. Jesus está vivo, ressuscitou. Eu convido você a ir na sua casa, neste dia da Páscoa, a esquecer por um minuto, por um tempo, tudo que o mundo está passando, e olhar simplesmente para Cristo. É Ele que vai nos dar força. Se você olhar para o horizonte que é Cristo, você não vai perceber os espinhos que estão no chão. Se você caminhar olhando para Cristo, você não terá a tristeza
de ver os espinhos, você vai passar por eles. Mas quando nós olhamos para os espinhos, olhamos só para as consequências do nosso modo errado de andar, aí nós achamos dificuldade aqui, achamos dificuldade ali, chutamos uma pedra aqui, reclamamos daqui, dali, brigamos com um, discutimos com outro. E aí a nossa caminhada se torna pesada e difícil. Neste tempo que estamos vivendo, nós precisamos olhar para Cristo. Olhando para Cristo, Ele nos ajuda a carregar, apesar da cruz, e nós seremos vitoriosos. Quem está no Calvário, quem está passando por provas hoje, somos nós. Jesus ressuscitou. Hoje, o sirineu que nos ajuda, o que nos ajudará a carregar a cruz, é Ele, o Cristo ressuscitado. Agora é a nossa vez de sofrer. Agora é a nossa vez de passar pela prova. Os discípulos passaram por terríveis provas e venceram. Os primeiros cristãos passaram por provações piores do que a nossa e venceram. Agora é a nossa vez. Não fique triste. Jesus ressuscitou. Alegremo-nos. Por 8 dias, você poderá dizer aos seus irmãos, amigos, Feliz Páscoa. Jesus ressuscitou. Mas que isso não seja só de boca. Como eu dizia ontem, graças a Deus. Nada contra o chocolate, nada contra quem vende chocolate, mas graças a Deus que o Deus consumismo dessa vez não pôde agir. Muitos puderam celebrar verdadeiramente a Páscoa. Jesus ressuscitou. Incline a sua cabeça, feche os seus olhos um pouquinho e peça agora a graça de fazer a experiência verdadeiramente da ressurreição. Que depois dessa missa você possa parar um pouco de reclamar, rezar mais, se alegrar mais, buscar motivos ao seu redor de estar mais feliz, mais alegre. Jesus está vivo.